aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com convidados mais que especiais. Convidados de uma empresa de game brasileira, vamos ver quem adivinha. Gente, hoje eu estou com a Puga e com dois convidados da Puga para a gente saber um pouco mais da história da empresa, sobre como ela foi fundada, sobre o que eles fazem no mundo dos games. E vamos lá, vamos apresentar nossos dois convidados. Quem vai ser o primeiro? Fala galera, meu nome é Lucas Berto. Hoje eu tô como diretor do departamento de 3D da Puga e também sou sócio fundador. Prazer falar com vocês aqui. Prazer é nosso. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Carneiro. Na verdade, sou mágico, né? Meu apelido é Rodrigo, meu nome é... meu apelido é mágico, meu nome é Rodrigo. Sempre confundo. É isso mesmo. Eu nunca sei qual é o nome, né? Aqui em casa me chamam de uma coisa, na Puga me chamam de outra, né? Na indústria de games sou conhecido como mágico, sou o CEO da Puga Studios e também sou o diretor da Abra Games, né, que é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos aqui no Brasil. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí, muito bom. Simbora. Vocês estão vendo aqui que a galera aqui é importante, hein? Povo tudo diretor, CEO. Só eu aqui que sou um Hellis serviçal do 3D. Hellis, host desse podcast aqui. Eu tô aqui botando até a minha gravata aqui já, porque o bagulho aqui tá terninho, hein, gente? Ainda bem que não tem vídeo, né? Que eu tô sem camisa. Vamos começar perguntando o seguinte: o que é a Puga? Então, resumindo muito, a Puga é uma empresa que trabalha com outsourcing para games. Basicamente, a gente é uma empresa que trabalha fornecendo serviço para outras empresas de game. Hoje, a Puga trabalha com serviços de arte e desenvolvimento. A gente passa por 2D, 3D, tech art, todo o trabalho de VFX, animação, e também tem uma galera desenvolvendo mesmo, programando, back-end, front-end, gameplay, entrega esse serviço pro mercado. Isso de uma forma bem resumida. Saquei. Tem uma palavra aí no seu rolê que se destacou: outsourcing. Pra quem não sabe o que é outsourcing, porque, tipo, quando o maluco pensa na empresa de game, a primeira coisa que os caras pensam é qual que é seu jogo, né? Mas poucas pessoas sabem que no mundo dos games tem várias formas de se prestar serviço, né? Tipo, tem várias estruturas de empresas, não tem um tipo de empresa de jogos só. E vocês são uma empresa especializada em outsourcing. O que é outsourcing? Pra quem não sabe o que é isso, pra quem não tem nem ideia. Lucas, mas a pergunta é sempre aquela, né? Trabalha com games, quando é que eu baixo o seu jogo? não é bem assim. Mas a outsourcing basicamente é serviços, né? Imagina que tem uma empresa em qualquer lugar do mundo que pode contratar a Puga para que a gente possa desenvolver, né? Entregar uma parte ali do serviço, uma parte do jogo. Por exemplo, tem uma empresa na Alemanha que está fazendo um produto e precisa de gente para fazer os personagens, né? Desenvolver o personagem, criar arte, etc. Ou fazer também a parte da programação, comportamento. Então, eles contratam a Puga para que a Puga possa fornecer serviços e criar, né? Criar o personagem, fazer a mecânica, criar a arte também. Então, outsourcing basicamente é a parte de prestação de serviços. Então, tipo, sei lá, se eu sou a Supercell, tal, e eu tenho meu Clash Royale lá, sei lá, às vezes eles vão falar, não, a gente quer fazer mais skins pro nosso jogo. Isso inclui o serviço que vocês prestam também? Sim. No final, o que acaba acontecendo para a empresa contratar a gente é como se eles tivessem, né, a Puga dentro do estúdio deles, né? Então, eles contratam a Puga para que a gente fique dentro do estúdio deles. Então, o Percel da vida ou outras empresas, elas contratam a gente para que a gente possa produzir esse tipo de trabalho, né? Então, mas o objetivo sempre é fazer com que o prestador de serviço, no caso a Puga, se torne um braço da produção da empresa, né, que está desenvolvendo ali o game. Entendi. E assim, dentro dessa prestação de serviço para outsourcing, vocês falaram que vocês trampam tipo, com desenvolvimento de modelo, tipo tech art, programação, concept, ilustração. É uma gama bem grande de ofertas de serviço, né? Tipo, só isso em si só você já tem quase pipeline de uma empresa inteira de produção para se produzir um jogo, né? Uma coisa que eu acho que é interessante para quem tá ouvindo saber é tipo, se a área de atuação de vocês tem algum foco em algum mercado específico no mundo dos games. Se é console, se é PC,
se é mobile ou se é tudo. Então, hoje a gente tá atuando na sua grande maioria com o mercado mobile, mas pelo conhecimento que você mencionou antes, de basicamente você tem o entendimento da pipeline inteira de produção, né? Sim. Então, pelo conhecimento que você tem, você adquire trabalhando em vários jogos e tal, mesmo atuando no mercado de mobile, a gente não está tão distante de uma pipeline de console, de uma pipeline de PC. Então, a Pulga hoje, ela também trabalha com essas... com console, com PC, né? É basicamente isso. E pra gente que faz serviços, principalmente, né? Você consegue ter muito volume de entrada de novos clientes ali, principalmente no mercado de mobile, né? Que tem uma gama ali gigantesca. Todo mundo que trabalhou com games já ouviu falar que todo dia mais de 1.000 jogos são lançados nas lojas, né? Então, diferente dali focado no público do PC, né? E console principalmente, console que é muito mais difícil. Você tem uma gama dessa de possibilidades, né? Então, a gente consegue vender mais para mobile, mas a gente trabalha com todo o leque, né? Então, mobile, web, console, PC, então tem um leque bom aí para explorar, que a gente também trabalha e desenvolve. Eu acho isso muito doido, porque o legal do outsourcing, eu tava conversando com o Lucas num outro momento, é que você, tipo, porque jogo, ele geralmente tem uma extensão muito grande de desenvolvimento, né? Você fica anos e anos desenvolvendo. Eu acho que o legal do outsourcing, pra quem tá ouvindo, é, tipo, que você não tá trancado num projeto só. Você tá experimentando, tipo, diversos estilos, diversos tipos de experiência ao mesmo tempo, né? É o que eu acho isso realmente curioso, assim. Eu acho que você está envolvido com diversos desafios, né? Projetos diferentes, direções de arte diferentes, né? Então, requisições completamente diferentes uma da outra. Ele dá um pouco mais de casca, né? Ele dá um pouco mais de rigidez na hora de trabalhar em um segundo projeto, em um terceiro, em um quarto, né? Você vai lidando com tantas coisas e cada cliente é um cliente muito específico, uma cabeça muito específica. Eu costumo até brincar que a Pulga, ela tem uma atração, assim, ela atrai um cliente com solução técnica difícil. Então os caras têm uma pipeline muito, muito específica, assim, e eles acabam batendo na nossa porta em algum momento. Porque a gente já criou esse lance de ser adaptável e flexível e atender rápido essas mudanças, né? Então, isso é impagável, assim, trabalhar com outsourcing é impagável nesse sentido. Falando da visão do próprio negócio também, tem alguns clientes que a gente tem que tinham essa dor, né? A dor de ter ali o artista, o programador trabalhando no mesmo projeto por 2 anos. Os caras estavam desmotivados porque era sempre a mesma coisa todos os dias, né? E a gente trabalha no setor criativo, então eles chegavam com essa dor pra gente, falavam, preciso fazer um giro, né? Então eu preciso pegar esse produto que eu tenho aqui, que ele já tem, né, um bom número, preciso passar para uma empresa para pegar esse projeto, continuar criando ali serviço, criando conteúdo, e eu pegar essa galera aqui que está comigo, que fez esse jogo, criar novas soluções, criar novos projetos, novos jogos, e vocês ficam com essa parte aqui desse projeto aqui, criando novos conteúdos, né? Então a gente também funciona como para o cliente, ele consegue aumentar o poder produtivo, né, com a empresa de serviços, mas também a gente serve também como um fator motivador para o time deles, porque eles conseguem pegar o time que eles têm e colocar em projetos novos, né, para fazer esse giro. Isso é muito louco. Mas antes da gente ir mais pra frente, né, dentro desse mundo de outsourcing, dentro do mundo de falar um pouco como a empresa funciona por dentro, o que vocês fazem, um pouco mais dessas experiências, eu queria saber voltar um pouco lá no começo. Quantos anos a Pulga tem já e como que vocês começaram? Como que ela começou? A pessoa fala sobre isso aí é Lucas, porque ele tava lá. Fala, Lucas. Eu estive no dia zero lá, né? A gente vai fazer 8 anos agora já. E a Pulga começou basicamente como toda empresa que quer trabalhar com game começa, que é querendo trabalhar com game, fazer o próprio jogo, viver desse sonho, né? Na época eu trabalhava e tal, tinha um emprego
ganhava até bem para minha condição lá, mas eu achei que a empresa que eu estava não ia me dar o desafio necessário, o desafio que eu precisava para minha carreira. Me estagnaram um pouco lá nos processos da empresa e tal. E aí apareceu uma oportunidade de um projeto que precisava de um CNPJ, né? E eu tinha 2 sócios na época para abrir essa empresa e abrir esse CNPJ e atender essa demanda, né? Daí não deu outra, assim, eu fiz, vamos abrir essa empresa, vamos trabalhar com game, a gente atende esse serviço e aí a gente vai ter grana suficiente para fazer o nosso jogo próprio, lançar no mercado e ganhar dinheiro com isso, né? E eu não sabia, obviamente, o que eu estava fazendo naquele momento, mas eu caí tão de cabeça nisso, eu fui tão radical na minha decisão que eu simplesmente larguei meu emprego, ao invés de tentar fazer as coisas em paralelo, assim, eu larguei o emprego e fui atender essa demanda, né? E aí a demanda falhou. Foi um primeiro momento assim, que eu falhei com o mercado. Foi uma bela de uma lição, porque na hora que eu falhei, a empresa falhou, no caso, né? A Pulga já era Pulga ela sempre foi Pulga, a gente não passou por muitas mudanças de nome. Sim. Quando eu conversei com o cliente para dizer, a gente não vai conseguir entregar, a gente falhou, tiveram alguns problemas pessoais na época, assim, não foi uma questão técnica. O cliente voltou pra gente dizendo, então, eu já sabia que vocês iam falhar, já dava para perceber isso, e eu já tinha contratado um outro serviço no lugar, então foi uma bela de uma tapa na cara, assim, porque os caras já estavam contando que a gente não ia conseguir entregar, obviamente, e aí você entende, depois que você estava há 8 anos no mercado, você entende que dá mesmo para saber quando alguém ou alguma empresa não vai entregar o serviço que você contrata, quando você tem essa experiência, né? Então, a gente pegou um pouquinho dessa grana, que era bem pouco mesmo, assim, porque a gente não entregou, né? Eles pagaram só o serviço prestado, e decidiu incubar a empresa num programa de aceleração aqui de Recife, num lugar chamado ITEP. Acho que o nome era Incubatep, eu não tenho certeza. Incubatep. Acho que é isso, né, Mário? Incubatep. Incubatep. Então, esse programa, eles aceleravam startups, e na época, a gente não foi uma startup, né, mas eles estavam querendo dar esse passo na indústria criativa, né, eles só tinham a indústria de tecnologia lá, e eles queriam alguém que fosse da indústria criativa, sendo incubado. Então a gente fez um pitch, preparou um pitch com a nossa visão na época, passou, e aí basicamente você tinha 2 opções. Você tinha uma opção de você dividir umas baias com a galera, outras empresas, né? Ou você ter uma sala própria, assim. E o auge era você ter a sala própria. E a gente passou para a sala, então a gente ficou super feliz. Então, vamos ter a nossa sala. Só que isso tem custo, né? Você paga é um aluguel muito reduzido, mas você tinha que pagar. Então, quando a gente entrou na sala, que organizou as coisas, que eu levei meu notebook lá, que eu não tinha mais o meu emprego, eu só tinha a minha rescisão, né, lá, foi aí que caiu a ficha de tipo, ok, agora eu tenho uma empresa e eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas através dessa empresa, né. Na época, tinha a esposa do meu sócio, ela hoje é diretora do departamento de 2D da empresa, Julinha, ela tava a gente já se conhecia e tal, ela veio com a gente, né? Então seria uma pessoa ali que iria garantir a qualidade de arte, né? Já que ela trabalhava com a direção de arte. E eu tinha um outro sócio artista e um outro sócio programador. O sócio programador, ele precisava de dinheiro rápido e, obviamente, abrir uma empresa de game não dava dinheiro rápido. Então ele precisou pivotar os planos dele e tomar uma decisão de sair da empresa. Foi quando eu conheci Mágico. Já tinha conhecido um pouco antes e tal, ele não teve muita interação com esse sócio programador. E Mágico trabalhava na empresa da frente. Então eu vou deixar ele contar essa parte, mas eu enchi muito o saco dele para que ele programasse para as coisas que eu estava querendo colocar na Unity. Na época era na Unity, né?
Pra fazer funcionar, Então, né? Diga, fala a verdade aí, uma piada interna nossa aí. eu precisava de alguém para fazer as coisas funcionarem, então eu chamava muito o Mágico. E aí teve uma grande sacada do Mágico, né? Eu trabalhava na empresa na frente, né? Já tinha tido antes da Pulga outras três, né, startups, sendo duas registradas, né? Então não tinha falido de fato duas empresas. Mas é bom, né? Eu falo empresa não é ruim, não. Quer dizer, Não, é ruim faz no parte do momento, mas para o processo. futuro é bom porque você começa a entender como é que funcionam as empresas, consegue escolher melhor, né? Até sociedade também, etc. E aí eu trabalhava na empresa da frente, eu tava super desmotivado, né? No meu dia a dia ali. Eu já tinha trabalhado com um dos sócios da empresa naquela época, que era o Rodrigo Mazzulo, que era um dos sócios da Pulga. E aí eu tinha trabalhado com ele em 2009, lá na Jinx Playware. Durante esse processo da Pulga lá dentro, né, já estava já há um tempo, estava perto da fase final de incubação. Lucas ficava enchendo o saco, né, chamando, ô Mágico, vem aqui me dar um help aqui porque eu tô com uma dúvida, né. Então eu ia Eu lá, enchia mesmo. mexia, voltava. Nessas idas e vindas, né, eu tinha conhecido eu já conhecia a Júlia, mas só de nome também. Não conhecia o Lucas, né. Eu conheci o trabalho de Mazzulo também, como game designer na época. Isso. E aí eu vi aquela arte, né, a arte que a Pulga fazia lá em 2014, 2015, era uma arte que era fantástica, né? Era muito difícil você chegar àquele tipo de qualidade em jogos aqui no Brasil até. Então, os jogos eram muito bonitos, né? A direção de arte era muito bem feita, né? Pela Julinha aí com o Lucas. E aí eu fiquei apaixonado, né? Aí eu comecei a chegar um pouco mais perto, né? Então, o Lucas já começou a precisar não me chamar mais tanto, porque já comecei, opa, galera, posso dormir aqui? Quero tirar meu cochilo do almoço, eu posso tirar meu cochilo do Ah, era almoço por aqui? isso que você queria tirar o Né? cochilo, né? Aí eu chegava Entendi lá, agora. pode tirar o 8 anos cochilo aqui, depois. mas vem cá me ajudar a resolver esse problema aqui, né? Então, aí eu fui chegando, percebi que o programador na época lá não aparecia, né? Então eu falei, velho, então só esperei, né? Eu esperei a proposta, e aí o Lucas e o Mazuco vieram, né, com a proposta para mim, para entrar na sociedade junto com a Júlia, e aí eu topei, né? Topei entrar na Pulga, entrar nessa. Não fiz o que Lucas fez aí, né? Junto com os outros sócios, de largar o emprego mesmo, né? Ainda mantive, porque eu precisava pagar minhas contas, né? Então, Exatamente. ainda mantive, fiquei metade, metade, mas eu fui diminuindo mais minha carga na empresa que eu trabalhava e aumentando a carga na Pulga, até sair 100% e ficar focando 100% na Pulga. Então, esse foi o momento que eu acabei ingressando lá na Pulga em 2014. Né? Entrei em É, setembro, mas para ficar fixo mesmo ali, né? Trabalhando no mínimo 8 horas por dia, no mínimo. isso. Foi por ali em março, abril de 2015. E nessa época, quantas pessoas vocês tinham lá? É, a gente Quantos tinha só os funcionários a Pulga sócios, tinha? Quando a Pulga começou com 3 sócios, não foi, com Lucas? 3, Na exatamente época que 3. eu entrei, já se tornaram 4, né? Porque o sócio, que era programador, tinha saído, tinha entrado, e a Júlia também entrou, né? Então ficamos Júlia, Lucas, Mazulo e eu. Isso. Começou com eu, Rodrigo Mazzulo e Leonardo, e Júlia ali de agregada. E logo depois, quando a gente fez a proposta pro Mágico entrar na sociedade, a gente também incorporou Gilinha na história. Então, basicamente era uma empresa formada por sócios mesmo, galera desprendendo o próprio tempo ali para Sim. tentar fazer um negócio acontecer, ganhar dinheiro com o próprio jogo, né? Então, E nessa época, o objetivo ainda era fazer o próprio jogo. ainda era fazer o próprio jogo, até porque a gente tinha um movimento interessante no Brasil acontecendo. Para a época era interessante, que a galera tava apostando muito assim em games, né? E a gente tava começando a sair dos serious games, né? Aqueles jogos sérios usados para treinamento e usado para venda, e Sim. entrando no âmbito de game para entretenimento. Então tava rolando alguns editais, rolava concursos. Então inclusive foi como a Pulga foi se sustentando durante esse tempo, assim, a gente foi participando de concurso, aí ganhava ali, tirava segundo colocado, terceiro, aí ia ganhando alguma grana. Tem um limbo nesse tempo aí que a gente não sabe exatamente como a gente
sobreviveu financeiramente, mas em um dos editais... Eu sempre falo que eu sei o que é que foi, como é que eu sobrevivi, né? Eu falo até hoje que a Pulga, a minha esposa, foi a primeira investidora da Pulga, porque foi assim que eu sobrevivi, ela pagava as contas. Saí daquele emprego lá que eu falei pra ir pra Pulga pra não ganhar nada, então quem pagava as contas em casa era a minha esposa. A esposa do mágico sustentava aí a parte dele. O que já era bom, né? Era menos um sócio se preocupando com o dinheiro, né? Então, Sim. Isso ajuda muito. Ou melhor, não que ele não se preocupasse com o dinheiro, né? Mas ele não tinha a emergência do dinheiro. E então esse movimento todo... Não que a corda não ficava no pescoço, né? Mas dava pra viver. Viver não, sobreviver, no caso. Exatamente. Tinha isso rolando, sabe? Esses concursos e tal. Até que chegou um momento, assim, que obviamente a gente ficava mês com alguma grana, mês com nenhuma, né? E aí rolou um edital bem legal, que foi... eu não lembro o nome agora, tu lembra o nome? Foi em Noveps, mas tu vai contar essa história mesmo? Foi em Noveps. Vou contar. Vou contar. Vocês estão prestando aí, pessoal, que agora vocês vão saber por que eu sou o CEO da Pulga. Vocês vão entender como é que o mágico, por que o mágico é CEO da empresa. Que eu consegui a confiança, viu aí. Mas de fato, é interessante. A gente participou desse Noveps e esse era um edital muito legal de participar. Você enviava um projeto do governo. Uhum. Você enviava o projeto, né? Nos outros você basicamente tinha que fazer o jogo, produzir tudo, enviar e ver se ganhava alguma coisa. Esse você enviava o projeto, né, escrito, e aí a galera ia financiar o desenvolvimento, né? Era um valor fixo, né? Eles financiavam esse desenvolvimento. Então a gente passou nesse edital e o prêmio o valor de financiamento era de 100 mil. O que na época parecia um mega dinheiro, assim, né? A gente tava... Nossa, foi... Achou que ia dar... Tipo, pra quem não ganhava nada, né? Teve essa grana na conta, era fantástico. Mas a escolha que a gente fez. E aí, a gente, como bom empresário, né? A gente passou e tal. E aí já fica retido, só pra ter noção, já ficou retido 20% desse valor. Então, a gente recebeu... Na época era o governo Dilma, né? A gente costuma brincar que foi 20% para Dilma. Ela se tornou sócia da empresa naquele momento. Né? Ela se tornou sócia. E aí a gente pegou 80, né? Então, 4 sócios, 20 mil para cada sócio. É óbvio que você vai fazer essa conta. Sim. Afinal, afinal, né, você não tem uma empresa que precisa de caixa e que precisa... de investimento, futuro, né, e tal. Ninguém pensou em nada. A gente não tá ruim mesmo, vamos dividir para todo mundo. Então não quero, tá bom. Ninguém pensou duas vezes. Era muito simples, a gente pega 20 mil, divide para... cada sócio fica com 20 mil, a gente divide pela quantidade de meses aí, e a gente tem um salário X por tantos meses. A gente tem R$2.000 aí por 10 meses. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? A realidade é bem diferente, né? Assim, primeiro a gente não deixou dinheiro para Pulga, o que é um baita de um erro. Depois eu, por exemplo, tava meio falido já, então já tava com débito, então eu usei o meu dinheiro para pagar meus débitos, né? E não aumentar o buraco. Júlia, ela ainda tinha uma reserva financeira, então ela conseguiu guardar e se manter com esse dinheiro. Mazulo também, a mesma situação. Mas Mazulo comprou uma moto. Mazulo comprou uma motinha pra ele, bem legal. E o Mágico, construiu uma casa. O Mágico foi o único que conseguiu usar o dinheiro de um jeito inteligente, assim. Ele conseguiu construir uma casa. Até hoje a gente se pergunta como é que ele fez isso, mas beleza. Eu tava conversando com minha esposa, acho que foi essa semana, agora foi ontem. Foi ontem. A gente conversou sobre essa história aí. Eu falei pra ela como foi que ele pagou aquela casa. Eu sei que teve 20 mil lá do projeto. Eu não tinha dinheiro guardado meu, né? A minha esposa tá pagando as contas. Eu realmente, a gente pagou, não sei como. Mas estou agora, nesse momento, debaixo do teto da casa que eu construí com... Graças ao Inoveps.
Mas Aí sim, pô. Esse Mas eu conforto, paguei muito, eu lembro, eu falava como mestre de obra, pedreiro, a loja lá, barganhando, galera. Vamos dividir aí esse valor aí em 100 vezes. Ah, muito Mas, bom, enfim. muito bom. Mas é basicamente isso. Essa decisão aí deve ter Foi o ficado momento que no deu o primeiro subconsciente. clique pra galera sentir confiança em mim, que eu, mais na frente ainda, né, não era CEO da Pulga, né, só me tornei CEO da Pulga em 2017, mas já chega lá. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, para não ficar super extenso, mas logo depois, né, a gente produziu Sim. esse game e tal, deu tudo certo, né? Tanto é que o Mágico fez uma casa. Logo depois não tinha mais o dinheiro do edital, né? Obviamente. E aí a gente começou a entrar nos problemas financeiros e tal, começou a reserva da galera a diminuir mesmo. E o Projeto jogo? E o jogo saiu, o jogo funcionou, o jogo saiu. Eu não sei se o jogo existe ainda. Qual era o Existe, nome jogo do- existe, Qual existe era o o nome jogo. do jogo na época? Não, mas ele ainda existe, tava olhando a Google Play esses dias, ainda tem, né? Se você for na Google Play procurar lá para Pulga Studios, Ah, é tem 2 verdade. jogos da gente, 2015 e 2016. Tem o Carnavalência, mas esse jogo aí foi o Vacinação. A gente era horrível criando nome, né, de jogo, então. O nome do jogo Mas ficou o Vacinação. gameplay é legal. Vacina. Era o jogo da vacinação? Vocês já estavam prevendo o Covid? É verdade. Vai ser- Ele ia ser o um jogo- sucesso agora, pô! Tem que renascer. Ele funcionaria muito bem pra situação atual, verdade. Pra Mas, você que não quer tomar vacina, joga vacinação. Mas era Obviamente, bem, assim, era como o edital aí do governo, né? Ele tinha que puxar alguma coisa, Função social, né? social e tal, temas, enfim. E aí eles jogavam alguns temas, inclusive, pra esse tema pessoa que pegou foi desenvolver saúde, sobre. não foi, Lucas? Foi pra saúde, e aí Foi saúde. a pessoa que joga o jogo, ele passa por alguns níveis lá que vai desbloqueando algumas vacinas para combater alguns vírus, algumas doenças. Aí Não sim. tem. Mas o gameplay é legal. O nome não é gente, mas o gameplay é muito massa. O bem nome legal. você procura é vacinação. Então, mas o A, o segundo A é maiúsculo, né? De ação. Então a gente era realmente péssimo com o nome. Ainda somos. Não era só vacinação, é vacina-ação, entendeu? Então ele fica pior. Só que ele consegue somente ficar com pior. um A entre vacina e ação. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom, muito Aí bom. logo depois disso a gente foi entrando nos problemas e tal, e aí a gente foi fazendo umas parcerias para tentar, né, pegar projeto, até que em uma das parcerias a gente tinha um pessoal que ia fazer o trabalho comercial pra gente, mas aí acabou não dando muito certo esse trabalho comercial, e aí Mas foi... aí vocês já estavam querendo, tipo, pegar trabalho de outsourcing, era isso? Ah, verdade. Mas, a tipo, gente- porque até aqui vocês estão querendo só fazer Sim, jogos sim. de A vocês, gente né? razão. esqueceu do momento mais triste da gente, né? De quando ficou sem tem dinheiro, a razão. Pulga meio que faliu, né? Não faliu que a gente fechou o CNPJ, mas. Tipo, quase Tá, não faliu de novo daí. Não tinha, zerou a conta da empresa, né? A gente não acessava o chat especial, obviamente. Não façam isso, por favor. E aí a gente. Cada um foi para casa, né? Porque ninguém tinha dinheiro, né? Então, vamos para casa, vamos pensar o que fazer da vida, né? Então a gente começou eu comecei a mandar currículo para fora do país também e tal. O pessoal começou também a procurar outras coisas. E aí surgiu a oportunidade de fazer um reskin do projeto nosso que a gente já tinha, né, para um pessoal que estava querendo publicar o jogo lá fora, né, nos Estados Unidos. Então, a gente fez esse reskin, não ganhou R$1, né? Mas a gente foi, tipo, essa é a chance da gente, vamos tocar, né? Não ganhou R$1, enfim. A gente começou uma parceria, né? Porque a Pulga, a gente acreditava, naquela época a gente não sabia vender. Né? E tinha nessa cabeça da gente em relação... Porque a Pulga era formada, né, por pessoas da produção, então a gente tinha a cabeça que não sabia vender. Sim. E aí a gente foi atrás de gente que conseguiria vender pra gente, né, que a gente imaginava. E aí foi quando entrou uma parceria com da gente lá em final de 2016 para 2017, que não deu muito certo, né, a parceria. Na verdade, deu muito ruim, né? Eu me lembro de Lucas, nessa época que a gente foi para 2017, já tinha uma pessoa com a gente, né, um estagiário que era Luan de programação. E também a gente teve que... foi a saída de Rodrigo Mazu da Sociedade, né, 2017. E aí... a parceria Isso foi junto com quase vocês falirem lá? Foi um pouquinho depois, acho que depois de 2-3 meses. Né? Saquei. Aí a gente começou enfim,
A parceria não deu certo. Desculpa, pessoal, meu cachorro e minha filha estão aqui em casa, né? Estou em casa hoje. Mas eu me lembro muito bem, né, de Julinha e Lucas ali dividindo o almoço, né? Porque foi bem complicado pra gente nessa época, financeiramente falando. Né, e entre idas e vindas, a gente percebeu que estava sendo um pouquinho nocivo, né, a parceria que a gente tinha pra gente mesmo. E aí a gente acabou decidindo sair da parceria e tocar, né, correu o risco que a gente deveria ter corrido antes, né, que é começar a vender, andar pelas próprias pernas, conhecer o mercado internacional, que a gente não conhecia o mercado, né, não sabia o que a gente precisaria acessar, né, qual eram os eventos. E aí foi quando a gente começou a caminhar, ali foi mais ou menos setembro de 2017, eu levantei a mão, né, para Lucas e Julinha e falei, galera, vocês me autorizam aí a tocar esse barco, porque da forma como tá, a gente não vai viver muito tempo não, então deixa eu tocar aí e vamos correr o risco, né. Então a gente começou a correr o risco ali início de 2018, né. Em 2018 a gente voltou para um espaço próprio. Isso vocês tinham quantas pessoas aí? Ainda tínhamos 4. Era eu, Julinha, Lucas e o Luan, como programador. Né? 4 pessoas em 2018. 2018 éramos 4 pessoas. E de onde veio a ideia do rolê do outsourcing? Tipo, então, de vocês saírem... Foi porque a situação tava difícil, daí tipo, vocês falaram, não, calma aí, vamos ter que arranjar um jeito de entrar mais caixa mais rápido? A gente não vendia, né? Mas tinha empresa tentando vender serviços pra gente. A gente entendia que a forma que os serviços eram vendidos não era a forma ideal, né? E a gente enxergou ali que a gente poderia fazer melhor, né? E aí foi quando a gente deu estalo na gente, vamos focar aqui, né? A gente já estava fazendo serviços para empresas no Brasil, né? A Puga começou fazendo serviço, né? Como o Lucas falou lá em 2013, a Puga começou com um serviço para uma empresa aqui de Recife, né? Então a gente continuou fazendo serviços ali durante toda essa caminhada, né? A gente chegou uma época aí, voltando aí um pouco na história, a gente fez a cabeça do Silvio Santos, pra você ter ideia, né? Então, então a gente sempre fazia serviços, né? Então, só que a gente enxergava que não sabia vender, né? Mas vender não é difícil. Enfim, a gente chegou lá em 2018 e começou realmente a explorar mais o mundo, entender melhor sobre o processo de vendas, começou a montar um time comercial também. Além de expandir o time da produção, a gente começou a crescer um pouco. Um pouco. Um pouquinho de leve. A gente já vai chegar aí. Tá, vocês estavam falando do rolê das vendas aqui. Eu acho que a galera tá curioso. Como é que vende serviço de game? Como é que, tipo... Beleza, vocês estavam em 4 pessoas, daí vocês decidiram, beleza, a gente vai se organizar agora e vai ter um rolê de venda. Como é que faz isso em jogo? Eu acho que ninguém imagina qual que é o rolê da venda. Você liga lá pro bagulho, alô, bom dia, estou oferecendo modelos 3D, programadores para você. Qual que é a do rolê? O que é a venda de uma empresa de games? O que é isso? Eu vou dar um pouquinho mais, para não ficar também um monólogo aqui, pelo que você vai falar um pouquinho. Pode ficar à vontade também, Lucas, para também vai nessa. Me atrapalhar aí. Mas vender, como vender, né? A gente não sabia como vender, mas a gente tinha alguns parceiros aqui, né, no Brasil. Então, a gente tem uma empresa que fez bastante parte da história da Puga, ainda faz até hoje, que é a Manifesto Games, que é uma empresa aqui de Recife, né? Foi a primeira empresa que a gente fez aquele serviço lá que o Lucas falou, lá em 2013. E em 2018, a gente estava desesperado, né? Porque a gente saiu daquela parceria que não deu certo. E eu bati na porta novamente da Manifesto e conversei com os sócios, né? Eu conheci os sócios desde 2009, quando comecei a trabalhar, né? Eles já tinham uma empresa. Eu bati na porta dos sócios ali da empresa e falei, galera, ó, seguinte, fui bem sincero, né? Falei, ó, a gente saiu lá daquela parceria e eu queria ver com vocês algum projeto, porque se a gente não tiver projeto, a Puga vai fechar. Foi assim que eu vendi, a primeira venda foi assim. Veja como é fácil vender, né? Você vai lá, diz que vai fechar, vai falir, vai passar fome. Não vai morrer! Mas os caras, né? Os caras são fantásticos. Eles chegaram pra mim e falaram, sim, boa mágica. Então, a propósito, eu tenho um projeto aqui pra vocês. E a gente fez aquele projeto, né? Já tinha uma grana pendente ainda da parceria anterior. Estava para sair, mas a gente não tinha nenhuma previsão, né, de sair, então não tinha como planejar isso. E eu pedi um adiantamento para eles, né, a galera precisa de um adiantamento aí porque já tá um cheque especial. De novo, por favor, não use cheque especial.
Então, foi quando a gente... eu pedi esse projeto com eles, a gente fez esse projeto, a gente foi muito bom pra gente. A gente começou a expandir o time, né? Para esse projeto ter contratado mais um funcionário, né? Que foi o Van, artista 3D. E a gente... Agora nós está com 5. Agora a gente tá Agora chegou em 5 e ao mesmo tempo... Isso aí que parte de 2018? Ali foi em março de 2018. Ó, pra ter uma noção, galera, ó, março de 2018, a gente tá em 2021. Quantas pessoas tem agora? 87. Tá, beleza, volta lá, só pra galera citar. Deu uma crescidinha. Deu uma crescidinha boa. Somente do último ano pra cá, mas enfim, a gente vai chegar lá, deve chegar. Vamos chegar nesse crescimento. Mas assim, vender, né, como é que... enfim, não façam essa venda, provavelmente não vai dar certo, né, a não ser que vocês tenham parceiros muito bons. Né, e, enfim, foi quando a gente começou a querer apostar em eventos internacionais, né? A gente participou em junho de 2018 do Big Festival. O que são esses eventos? Só pra você... Eventos nacionais são aqueles eventos a gente focava em eventos B2B, né? Que era iam para lá empresas de serviços para vender para outras empresas, né? Então eram negócios realizados entre empresas. Então a gente tem um evento aqui no Brasil que para a gente é barato, que é um evento internacional, que é o Big Festival. A gente foi lá em junho de 2018 pro Big Festival com sangue nos olhos, porque o caixa da Pulga já tinha dado um alívio, mas só tinha 2 meses na frente de caixa, né? Então a gente vivendo perigosamente, sempre. A gente não tinha uma sobrevida longa aí financeira, né? Só tinha 2 meses. A Pulga naquela época já tinham ali cerca de 7 funcionários, né? 7 funcionários, incluindo uma pessoa do comercial também, que me ajudou muito, foi o Augusto, tinha a Camila também, do 2D. E também tinha Miguel, né? Miguel tinha entrado 7 já... 7 pessoas no total, né? Não 7 funcionários, né? 7 pessoas no total, porque já tinha acontecido a entrada do Miguel. O Miguel entrou com a gente em janeiro de 2018, né, como sócio da Pulga. Ele era o cara que cuidava da produção da gente. Né? Então, ele já tinha ingressado também na Pulga. Sim. Hoje somos 4 sócios, só pra Hoje são Lucas, Rodrigo, Júlia e Miguel. Enfim, a gente começou a participar desses eventos, né? Eu lembro que no Big Festival a gente teve ali 40, 50 reuniões. Só uma que gerou negócio, que a gente não sabia vender ainda. Né? E a gente começou a vender para o mercado. Né? A gente fechou um contrato bom, que a empresa que a gente prestava o serviço era do Brasil, mas o pagamento era de uma empresa do Canadá. Né? Então a gente recebia em dólar canadense na época. Então já deu uma ajuda financeira. E aí o que a gente fez? Vamos segurar esse dinheiro para dar uma sobrevida mais para a empresa? Não, vamos investir num evento no Canadá. Está recebendo dólar canadense? Então vamos focar a empresa aí. No lugar de ter 2 meses, a gente foi para esse evento que chama XDS, que vai acontecer agora de novo em setembro. E a gente deixou de ter um caixa de 2 meses, passou a ter um caixa de 1 mês, porque a gente foi para essa loucura para esse evento. E foi todo mundo ou foi quem que foi vender? Só quem foi, eu fui pela Pulga, né? Foi uma loucura para mim, né? Uma passagem para o Canadá de 2.200, 2.400 reais, de Recife para o Canadá. Então imagine que eu peguei 36 horas entre voos e conexões. E sem contar que minha filha nasceu um dia antes de eu pegar meu voo. Nossa, que loucura. Né? Foi uma loucura. Essa cena não sai da minha cabeça, que é o mágico querendo desistir. Foi a primeira vez que eu vi o mágico extremamente perdido, assim. Ele não sabia se ele sentava, se ele se mexia. Ele tava só perdido, literalmente, assim. Eu não sei se eu fico com a minha filha, ou melhor, eu vou ficar com a minha filha. Aí todo mundo olhava pra cara dele e até a esposa dele falava, não, você vai. E ele ficou muito perdido. E foi só você da empresa? Não, Miguel também foi, mas Miguel não foi por conta da empresa, né? Miguel foi por investimento da família dele. Sim. Ele foi pra Vancouver também, dar esse suporte. Mas foi uma decisão difícil, né? Muito difícil na minha vida, porque minha filha estava prevista para nascer 2 semanas depois do evento, e aí ela decidiu ali, né, entrar, né? Sozinha, ela decidiu vir um dia antes da viagem. Vou nascer. Nascer um dia antes da viagem. Então minha esposa acordou de 5 horas da manhã e falou, minha bolsa estourou. Eu, mentira. Não, agora. Volta. Né? E, enfim, foi uma loucura. A primeira coisa que eu perguntei foi, daquele fudeu.
E o Sim. evento, né? Porque a Pulga estava naquele caminho de que a gente já tinha comprado a passagem, já tinha pago o evento, então a gente não tinha como cancelar, a passagem era passagem barata, né? O evento era um evento caro, né? A gente tinha hospedagem e tudo mais. Pô, Canadá, bagulho dólar, Pois bagulho é. caro. E aí a gente... Eu fiquei naquela, né? Pô, eu vou ficar com minha filha ou vou pra viagem? Aí foi naquela na minha cabeça, pô, se eu ficar aqui com minha filha, ótimo, né, pra minha vida pessoal. Se eu for pra lá, ótimo pra minha vida profissional. E aí eu perguntei pra minha esposa, óbvio, né? Pedi a opinião dela. E ela falou, vá-se embora, né? A Cuba depende disso, depende de você, vá-se embora. Pra que você consiga fechar negócios lá. Aí eu fui, né? Eu fui com sangue nos olhos. Em todos os sentidos, né? Filha nasceu, tô deixando ela, pô, vou dar certo ou dar certo, né? Pois é, ou dá certo ou dá certo. Lembro que a gente fez ali, eu e Miguel, a gente fez umas 30 reuniões. Conseguimos fechar um negócio, né? A gente tem parceiros da gente que foram criados desde lá até hoje. Né? E a partir daquele evento, a gente começou a fechar projetos ali com empresas nos Estados Unidos. E aí começamos sim, né, a vender e começamos aí a começar a ter uma sobrevida financeira que deixou de ser um mês e passou a ser 3 meses na frente, né, naquela época. Então, Sim. pois é. E aí é isso, né? E perguntar como vender, eu falo muito o seguinte, né, só para cortar aqui. Vender não é difícil, cara. Vender é fácil, sabe? Vender a primeira venda é uma venda fácil de você fazer, né? Você consegue vender, a Pública consegue fazer a primeira venda de forma automatizada hoje, praticamente, né? Então, mas de vender pela segunda vez, aí sim é difícil para o mesmo cliente, né? Porque o cara já passou pela empresa, conhece, né, seus números, conhece seu processo, conhece sua cultura, sabe quem faz a comunicação, né? Então, vender pela segunda vez para o mesmo cliente, aí sim que o bicho pega, aí sim que é difícil porque o cara já passou por toda a experiência, né? Então, é aí que você sabe realmente se você está indo para o caminho certo ou não, né, na indústria. Sim, exato. Isso quase final de 2018 ainda. Foi isso aí, foi. A gente conseguiu fechar esse contrato. O evento foi em setembro, a gente fechou o contrato em outubro. Né? Começou a Caraca. fazer um teste, já chegou com o teste praticamente. Né? Em outubro a gente já fechou o contrato e começou a fazer um projeto ali já com um prazo melhorzinho ali, né? 6 meses de projeto. E quais eram os serviços que vocês começaram a prestar aí nesse trabalho? Bom, esse projeto... Que projeto é esse, Mágico? Estamos ainda sob NDA com ele, mas vou falar. A gente está sob sigilo ainda sobre desse projeto. A gente não pode falar ainda Não o poderia nome do ser o projeto, porque codinome ainda pra está em mim. processo de Não publicação. precisa falar o que é o projeto, mas fala que tipo Mas, de serviço você prestar. é, Nem isso pode. Exato, era isso. pode sim. Então, a gente começou. Era só isso que eu queria saber, justamente para falar dos serviços. Nesse projeto especificamente, a gente fez um trabalho de level design, trabalhou muito com level design nele, algumas peças de arte 3D. Na época a gente fez alguns personagens, que eram alguns inimigos desse game, e animou também, teve um trabalho de animação, acho que foi quando a gente contratou o nosso primeiro animador, inclusive, Léo, um animador muito bom. E também teve trabalho de programação, teve time de dev. Então era um trabalho meio bem completinho, assim, para a pipeline de produção, né? É o que a gente costuma chamar de trabalho de codev. Quando você faz, basicamente, você divide a produção de um game com a empresa que está fazendo, que é dona do IP, né? Sim. Tem nessas características aí, tem trabalho chamado Full Dev, que é quando você faz o game inteiro, né? E você passa por toda a pipeline. Isso também é serviço, por incrível que pareça. Caraca, Você é contratado para fazer o jogo inteiro de uma empresa. Você pode ser contratado para fazer parte de um jogo, e aí a gente chama de codev. Você também pode ser contratado para fazer a parte de arte inteira de um jogo, o que a gente chama de arte full pipeline, ou parte da arte, né? Que aí eu acho que é o tipo de serviço mais comum que a gente tem. Então, mas na real mesmo, o início da Pulga, a gente prestava mais serviço de arte, né? Saquei. Porque ela foi formada
Por sócios que tinham mais essa base, né? Exatamente. Aí veio o Mágico logo depois, então a gente Ok. começou a entrar em programação, enfim. E ficou muito nessa de fazer serviço de programação e arte 3D, que era onde a gente tinha mais expertise. E aí, em algum momento dessa timeline que o Mágico passou aí, a gente, ou um pouco depois dela, a gente viu o serviço de 2D crescendo muito, assim, crescendo bastante mesmo. A galera comprando conceito, né? Ilustração, enfim, toda a gama que 2D pode oferecer. É só Foi uma isso. linda aí, eu falei que somos 87, né? Mas amanhã seremos 89. Ah, é verdade. É verdade, amanhã teremos mais duas verdade. pessoas chegando aí. Ô, louco. Como é que foi o nosso. Para completar a história, como é que foi o nosso 2019, Mágico? A gente ficou com. Acho que em 2019 a gente acabou o ano ali com 20 pessoas A no gente teve ali total. 2018, a gente terminou com 8. 2019 a gente tinha. No 17 ou no 18, Lucas. Final de 2019. Por aí, né? Início da pandemia éramos 22. Né, ali, início da pandemia aqui em Recife começou a aparecer, né? Os Em casos de Covid março, começaram a aparecer em março. Foi quando a gente mandou todo mundo para casa, então eram uns 22. E aí agora, um ano e alguns meses aí na frente, né? Um ano e 5 meses na frente, a gente tá com 88 e amanhã 89 pessoas na empresa. Esse foi o grande boom, assim, foi quando a gente entrou, tomou várias decisões no início da pandemia, Sim. com 22 pessoas, e o Começou a mercado pandemia de... com 22. Exatamente. E aí o mercado de entretenimento deu Explodiu. explodiu, assim, eu acho que a galera em casa, né, e tal, consumindo mais entretenimento, Né? enfim. A gente tinha uma E dificuldade, né, também, a gente não era tão aberto a trabalhar de forma remota, né, com as pessoas. Apesar de já ter tido ali, né, uma pessoa que trabalhava, o Jonathan, né, que trabalhava com a gente de Fortaleza, era trabalha uma, até hoje com a gente, verdade. de forma remota, mas a gente não tinha um processo, né, não usava ferramentas para trabalhar de forma remota. Então, até a própria Sim. pandemia ajudou a gente nesse quesito de evolução mesmo, né, entender melhor as tecnologias e conseguir abrir mais o leque para ir atrás de talentos. Né? Então, a pandemia fez com que a gente conseguisse se inovar muito mais rápido do que o normal. Né? Sim. Isso ajudou bastante. Foi um salto absurdo. E Conseguiu inovar. tinha uma questão muito importante pra gente, que era a questão da cultura da empresa, né? Sim. A gente veio construindo a Pulga, né, sobre os olhos de pessoas que produziam, né, game, né? Então todo mundo que iniciou na empresa veio de produção, né? A gente não tinha um olhar comercial, um olhar de gestão empresarial e tal. A gente tinha mesmo o olhar de quem fazia parte da produção, né? De quem construía a coisa mesmo no dia a dia. Então, esse foi é um pilar importante, a gente manter a estrutura funcionando o tempo inteiro para que ela dê o ambiente que um artista ou que um desenvolvedor precisa para fazer um game com alta qualidade, né? Saquei. Pra gente, isso sempre foi fundamental, né? E aí, quando a gente. Enquanto você é um estúdio pequeno, que tem 22 pessoas no total, na mesma sala, era uma pessoa só remota, né? Mas na mesma sala ali, trabalhando todo dia, É é outro muito jeito. fácil de manter alinhado, né? É muito tranquilo, assim. É custoso, mas ainda assim, você tá ali com as pessoas, você sente o clima na hora, né? Você sente o impacto das decisões muito rapidamente. É. Então, você ajeita o percurso também de um jeito muito rápido, né? Então, quando a gente via, por exemplo, que a nossa cultura ela poderia ser ameaçada por conta de um cliente, por conta de um projeto específico, existia todo um trabalho de chamar as pessoas para perto. Eu lembro de uma ocasião
em que a gente tinha um prazo extremamente apertado, uma coisa assim muito absurda. E aí Mágico conversou com a gente e falou, a gente precisa reunir o time, vai trazer todo mundo aqui para a sala pra gente conversar com eles do porquê que a gente vai fazer esse crunch, do porquê que a gente vai ter que entrar em hora extra num nível alto, para que eles decidam entrar nessa com a gente ou não, né? E aí ainda bem deu muito certo, assim, a gente chamou todo mundo para uma sala, fez uma grande roda, assim, conversou, esse é o problema, essa é a situação, a gente precisa da ajuda de vocês estão com a gente ou não? E a galera super topou, entrou, então pra gente isso foi extremamente importante, assim, ter a liderança da empresa ali, mesmo que pequena, né, trazendo para perto e mantendo as pessoas como prioridade, assim, vocês estão ok com isso? São vocês que dizem, né? Se não for do jeito que vocês estão querendo nesse momento, tá aqui as implicações disso, né? Mas a gente vai tomar essa decisão junto, né? Sim. Então, visibilidade total e tal. Como o Lucas falou, né? A gente sofreu muito no mercado, né? Então, eu comecei lá como programador, né? Mas, na verdade, comecei como suporte técnico, cara de TI lá em 2009, numa empresa de games. Depois eu virei programador no mesmo ano. Mas a gente sofreu, né? Sabe o que quanto é sofrido fazer hora extra, né? Quanto é sofrido ali trabalhar final de semana. Os 4 sócios da empresa hoje passaram pela produção, como o Lucas citou. Né? Então a gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? Então a gente fala muito isso. Né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa se a gente passou por aquela situação, né? E como é que essa situação foi trabalhada dentro da empresa que a gente trabalhou. Então, a gente traz para dentro da Pulga isso, para que a gente crie essa barreira, né? Para o que for de ruim não entrar e o que for de bom a gente coloca para dentro mesmo e trabalha bem essa cultura, né? A Pulga é conhecida no cenário nacional pela cultura também, né? A cultura da gente é bem forte, né? A gente é uma empresa que ela é acolhedora, né? Então a gente acolhe bastante as pessoas, de forma profissional também, né? E humana. E a gente é uma empresa justa. Justiça é algo que está todo o debate da gente, a gente sempre se pergunta, está sendo justo com essas pessoas ou a gente não está sendo justo? Justo com as pessoas da Pulga e também justo também com os clientes, né? Porque nesse caso aí, do que o Lucas falou também, tinha a questão também da justiça com o próprio cliente. Né? Então, a gente sempre debate lá dentro, né, esses pontos. E a gente, eu não sei qual foi o último dia, né, Lucas? O Lucas pode me ajudar aí, mas faz tempo que a gente não tem aí um processo, né, de hora extra dentro da empresa. Né, eu ia comentar justamente isso. A gente não tem crunch há muito tempo. É negociação, né? Você pode escolher, ou você se abre ali para o projeto, né, como um todo, e escolhe fazer hora extra, ou você negocia com o cliente um prazo melhor, né, um valor melhor, né, um aumento ali. Eu quero fazer isso aí em um mês, né? Mas você sabe que aquela história, 9 grávidas não fazem um filho em um mês, né? Então, é negociação, né? Você decide. Se você quiser colocar o cliente como prioridade, você pode fazer, né? Mas eu enxergo um pouco nocivo. Para mim tem que ter o balanço, sabe? Tem que ter o balanço entre o cliente e o funcionário, porque para mim, eu sempre levo isso no meu dia a dia, né? E a Pulga também. Que para mim é o seguinte, se eu não tenho cliente, eu não tenho pessoas. Mas também se eu não tenho pessoas, também não tenho clientes, né? Então, tem que ter esse balanço aí para que a gente possa ter uma vida saudável com a qualidade, né? Então a gente busca muito essa qualidade de vida dentro da empresa. É isso aí. Eu me lembro. Lucas, desculpa, mas eu preciso falar de um ponto, né? Eu já conversei com algumas empresas ao redor do mundo sobre cultura, né? Pessoas também que querem, às vezes, buscam trabalhar com a Pulga, até de forma como investidor. E eu lembro que lá, quando a gente tinha 8 pessoas, né? A cultura da gente era forte, vai falar, a cultura com 8 pessoas é fácil, quero ver com 30. Então, com 30 pessoas, eu perguntava, manter essa cultura aí da Pulga é fácil, quero ver com 50. Né? Quando chegou com 50, a galera fala, manter essa cultura aí é fácil, quero ver com 100. Aí tá em 89. Para mim é uma decisão de cima, a decisão do CEO junto com os sócios ali, né? Decidir se vai manter a cultura ou não, porque a cultura é investimento da própria empresa, não somente o dia a dia, né? Também tem a questão financeira que bate, então você decide investir também em cultura,
ou você esquece a cultura de vez, esquece as pessoas, foca somente no cliente, começa a fazer projetos nocivos e você, no final, o que vai acontecer é você consegue manter os clientes, talvez, porque você vai perder talentos. Você perde talentos, você perde pessoas. Então, quando você perde talentos, perde pessoas, consequentemente também você vai perder seus clientes. Né? São decisões aí que eu enxergo que eu não consigo entender como é que o pessoal toma, né? Mas, enfim, cada empresa com sua cultura, né? Cada cabeça aí é um mundo, como a gente já ouviu falar várias vezes. Exatamente. Tem essa questão, de fato, decisão é investimento. A gente foi realmente colocado contra a parede em cada marco da empresa e a gente vem mantendo isso. Mesmo com 89 pessoas, eu sei, a gente tem zero risco de, quando chegar em 100, dar errado alguma coisa. Assim, esse número mágico não vai acontecer. Vocês têm 99 eu vou ouvir depois pessoas. Manter com 100 é fácil, quero ver manter com 1000. Exatamente, eles sempre vão aumentar a barra pra gente. Sim. Mas tem uma questão que é bom, muito né? importante. É bom que é desafio, né? Desafio é bom, desafio faz parte do Exatamente, eu adoro. Pode mandar. Tem uma questão que eu acho que é extremamente importante, que a gente lida com um processo criativo. O dia inteiro. Como é que você não consegue ou não pensa em entregar um ambiente para que as pessoas sejam criativas? Não faz o menor sentido. Assim. Esse é o seu produto. Isso é o que você faz todo dia. Você faz arte, você faz desenvolvimento. Como é que você vai falar para um artista? Falar, seguinte, vocês têm das 8 às 18 para ser criativo. Sejam criativos. Assim, do nada. Ou pior, porque você tem esse dia útil de trabalho, mas você tem o tempo da tarefa. Então, você tem uma tarefa, vamos dizer ali, que dura 4 horas. O artista disse que dura 4 horas, né? Aí você fala para ele, então, você tem 4 horas para você ser criativo. Vai. Não dá. Não faz o menor sentido. Você tem que lutar para que você entregue um ambiente em que o cara tenha tempo suficiente, tenha condições de ser criativo, de entregar a melhor solução, de entregar a melhor qualidade. E, obrigatoriamente, você vai precisar de uma equipe para conversar com o seu cliente e negociar com o cliente. E o cliente entende isso. Ele sabe que as pessoas não são criativas no tempo que você determina. Ele sabe que se ele esperar um dia a mais, ele vai ter um resultado melhor. Ele sabe que quando você está bem produtivo, você entrega mais rápido do que tinha sido estimado inicialmente. Então, assim, tudo é conversa, é o que o Mágico falou. Velho, é negociação, negocia e investe para que você mantenha a cultura, para você entregar o que você promete que entrega. Sim. Então, esse ponto foi super importante para a gente. Ele na verdade, né, é mantido até hoje. E aí foi o grande desafio de março do ano passado, de beleza, você vai crescer, o mercado está pedindo da Pulga, a Pulga está ficando cada vez mais conhecida, as pessoas estão querendo cada vez mais que a Pulga faça parte do projeto, porque é isso que o Mágico falou mesmo, a gente se integra no projeto e no cliente a ponto de ser tão suave que o cliente está lidando com uma pessoa da produção dele, assim, do dia a dia. Ele não sente que tem outra empresa trabalhando com ele. A gente tem casos, velho. Tem casos aqui dentro de projeto que a gente trabalhou e está trabalhando, né? Que os caras, a gente trabalhou no projeto, melhorou a qualidade do projeto, né? Melhorou a pipeline. Os caras chegam pra gente e falam, mostra aí como é que vocês fizeram esse negócio aqui que eu vou replicar aqui dentro também. Eu vou passar aqui para dentro da minha equipe. Isso é bem real, assim, acontece mesmo. Quando chegou em março foi corrido, foi bem corrido, porque a gente tinha pouquíssimos dias, porque o primeiro caso na cidade já tinha aparecido. Foram decisões extremamente rápidas, mas aí deu certo, gente. Hoje a gente mantém a cultura da empresa, a cultura de zero crunch, ou muito, muito baixo. Na real, a gente tem outro problema, né, mas que é assim, pedir para as pessoas não fazerem hora extra. Por favor, não façam. Vão embora, tenham vida. É isso. O pessoal se empolga tanto ali que eles começam a fazer hora extra, aí vem o departamento pessoal e manda um relatório para os diretores, essa galera tá fazendo hora extra. Como assim? Então, cara, vai pra casa, por favor. Ô, Léo, você já tá em casa, né? Mas assim, sai do trabalho, por favor. Obrigado, mas não. Acaba se distraindo, né, num momento, né? Se empolga tanto no projeto ali que esquece que tem que largar, né? Então, a gente precisa. A gente tem o DP batendo na porta aí toda semana pra organizar esse ponto, porque
O pessoal se empolga mesmo. É isso. Agora, tipo, saindo um pouco da história de vocês, maluca pra caralho, tipo, de 20 pra 89, de 4 pra 89. É muita gente, Jesus, é muita gente. Gente, 89 pessoas, só façam as contas aí, é gente pra caramba. Em 2 anos aí de pandemia, muita gente. Esse sinal do que aconteceu com vocês, é claro, é um sinônimo da qualidade do trabalho de vocês, do que vocês têm feito e tudo mais, sabe? Do modelo de gestão que vocês têm como empresa e por aí vai. Mas esse crescimento também está ligado a como o mercado está no momento, né? Aí que entra a questão, como o mercado está agora, porque até onde eu entendi, grande parte do trampo que vocês fazem para a indústria internacional, né? Não é tanto para o Brasil? Ou ainda Isso, é? hoje mais 90% do nosso... E qual a visão que a galera tem da indústria daqui, sabe? De fora? Qual que é a visão que esses clientes que vocês têm da indústria brasileira? Hoje mais 90% dos serviços da gente, né, é de exportação. Então, a gente trabalha com os serviços da gente, então mais 90% que a gente faz são para fora, a gente desenvolve para fora do país, né? E a gente tem a sorte, né? A sorte de ter uma história boa no mercado internacional, né? O brasileiro sempre foi um profissional muito bem visto no mercado internacional, né, de games. Então, a gente tem cases aí de diretores, de executivos em indústria no mundo afora, né? Então, Recife principalmente, né? Ninguém principalmente, mas Recife tem bastante case de pessoas que estão fora do Brasil trabalhando, né, há muito tempo, né, há mais de 10, 20 anos. Então, o mercado brasileiro de games, o desenvolvedor brasileiro de games, é um profissional muito bem visto no mercado externo, né, principalmente falando de qualidade, e principalmente falando de arte, né, porque a gente vive tanto com essa cultura, sabe? Eu falo muito sobre isso, né? A gente, arte, cores, né, que a gente trabalha no dia a dia, é algo impressionante para quem está fora, né? Porque a gente trabalha, a gente vive o folclore, né? Vive o carnaval, então a gente tem essa cultura já nas veias da gente, né? De arte, essa cultura de trabalhar muito bem cores, né? Então, o profissional, o artista, né, brasileiro, ele é muito bem visto no mercado externo. E em relação ao mercado brasileiro de games, né, eu faço parte lá da diretoria da Abra Games. A gente está no melhor momento na indústria, né? Então a gente tem aí cases de sucesso como a Wildlife, né, como o unicórnio aí do mercado de games aqui no Brasil. A gente tem empresas aí como a Kiris, né, tem empresas grandes aí, gigantes no mercado brasileiro de games, que estão fazendo bonito, né, lá fora. Então, é um mercado que está crescendo bastante, está nesse melhor momento, né, está no momento mais quente aí para quem quiser ingressar na indústria. Hoje, nossa maior dificuldade é encontrar profissionais. A maior dificuldade hoje, não somente da Pulga, mas de todas as empresas do Brasil, é de encontrar profissionais qualificados, né? Essa é a maior dificuldade da gente, e isso a gente trabalha ali, dialoga toda semana dentro da própria Abra Games, com associados, aqui também, né, no estado de Pernambuco também, junto com o governo também, para que a gente consiga criar políticas de apoio também e desenvolvimento de talentos, né? Que não é somente a iniciativa privada que vai conseguir criar esses talentos, né? Mas a gente precisa também de apoio público para isso. E o que não falta aí, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, são vagas, né? Para artistas, programadores. Exato. É o melhor, eu diria que é um mercado que é fantástico de se trabalhar, né? E que consegue ingressar, é muito difícil querer sair do mercado de games, né? E para fechar sobre essa questão do mercado de outsourcing, como vocês veem o futuro disso? Qual que é o futuro do outsourcing? Vocês veem algo mudando, algo novo acontecendo? Porque eu acho que já aconteceu um bocado de coisa nova nesses últimos 2 anos, né? O mercado de outsourcing, falar um pouco lá de trás, de 2018, quando a gente investia muito de evento, 2019 também, era muito difícil você conseguir vender de forma remota, né? Então, você só conseguia vender quando você apertava a mão do cliente, né? Então, imagina pra gente que é brasileiro, ter que ir para tinha que estar frente a frente no rolê. Estados Unidos, ter que ir para a Alemanha, ter que ir para o Canadá, ter que rodar aí o mundo, né, para conseguir fechar projetos. Então, é muito caro pra gente, é muito caro você pagar ali em euro, pagar em dólar, uma passagem, uma hospedagem, alimentação. E você precisa ir com uma mini comitiva, né, da empresa. Então,
a pandemia, além de... Ela abriu muito, né? Abriu muito as pessoas ficarem abertas ali a ter o cold calling, que a gente chama, né? Que é aquela conversa fria ali no LinkedIn, conversa fria no Facebook, né? Então, se tornou muito mais fácil você conseguir vender porque as pessoas ficaram mais abertas, né? Os clientes ficaram mais abertos, né? Então, Sim. a previsão continua sendo de crescimento do mercado, né, de games. Então, a gente tem agora novas tecnologias chegando, né? Tem aí novos consoles também sendo desenvolvidos, então tem Uma nova geração de games chegando aí, né? cada vez mais o mercado vai continuar crescendo, né? Diferente de outras indústrias que acabaram caindo, né, durante a pandemia. E isso vai se manter e vai crescer cada vez mais, já que, falando somente do Brasil, dentro da própria Abra Games, a gente já consegue ver um movimento de investidores, tanto brasileiros, que isso é impressionante, né? Empresas grandes aqui querendo investir em empresas de game, e também investidor estrangeiro também vindo para o Brasil para querer investir em empresas, né? Então, é um momento que a gente vai continuar crescendo. Tá sensacional. E está sendo bom, mas aí volta, né? Preciso bater sempre nesse ponto. Não é porque o cara vai oferecer ali uma grana boa para você que você vai aceitar de cara, né? Tem que bater. Eu falo muito isso, tem que bater na cultura. Se a cultura não estiver alinhada com você, ou você colocar um investidor que diverge com sua cultura, esse cara vai pegar um percentual seu, vai acabar gerando dor de cabeça para você. Então, Exato. quem tiver pensando em criar empresa para começar a fazer esse tipo de projeto, eu digo por experiência aí que tem que pensar bastante nisso, nesses pontos, porque alinhamento de cultura, tanto com o cliente, como tanto entre sócios, né, porque esse investidor vai ser sócio, como também com os funcionários, precisa estar aí sendo bem trabalhado, porque senão a chance de não dar bom é grande. E uma coisa sobre o que você estava falando sobre o outsourcing, que acho que é uma pergunta que eu podia ter feito antes. Por exemplo, uma empresa contrata vocês, tal, para fazer um trabalho. Mas é o diretor de arte dessa empresa que contrata vocês? Ou essas empresas já têm, tipo, um departamento de outsourcing para contratar as pessoas? Tipo, com quem vocês estão em contato, sabe? Como funciona esse processo de trabalho, tipo... Para quem vocês vendem esse produto e como é o processo de trabalhar junto com essa empresa, sabe? Não, legal. Bom, vai depender muito da empresa realmente que está entrando em contato com você. Mas na grande maioria dos casos, a empresa tem um representante ali que lida com o outsourcing, né? Ela pode ser um produtor, pode ser um vendedor, pode ser um cara realmente focado em produção, né? Um cara que tem um pouco mais tipo, de às vezes é um expertise. diretor de arte, no caso? Eu acho que nesse caso o diretor de arte é o mais difícil de aparecer. Ele tá bem. Ele é o cara que a gente conversa no dia a dia, uma vez Depois que a produção... você foi contratado. Exatamente. Entendi. Então você lida com a galera de venda, lida com a galera que é meio que o dono do produto ali, ele sabe exatamente o que ele quer e ele precisa de ajuda naquilo. Entendi. Para fazer o primeiro contato, ele conversa com a galera de venda e umas pessoas de produto da empresa, né, no caso da Pulga. E aí eles se alinham, né? Beleza, essa é a demanda que eu preciso que seja atendida, e aí a Pulga sinaliza para eles, ó, a gente consegue atender e a nossa proposta de atendimento é essa. Quando a gente joga essa proposta para eles, já passou por uma galera dentro da Pulga. É uma pessoa que olhou custo, uma pessoa que olhou os melhores artistas, uma pessoa que olhou o estilo, a direção de arte. Então tem uma galera que olha aquilo, vê se faz sentido para a empresa, se a gente consegue atender bem, porque não é só se a gente está disponível ou não, né? Já chegaram propostas que a gente recusou, obviamente, porque não fazia sentido, a gente não ia entregar na melhor qualidade possível. Então tem toda essa análise. Daí, sim, uma vez que entra, a gente vai começar dia tal, a gente começa a lidar com a galera de produção. Então, no dia a dia, a gente está lá conversando com diretores de arte, outros artistas, enfim, gente que entende ali da produção da coisa, né? Sim, e esse rolê, tipo, rola quase como se fosse umas dailies com o cliente também? Como que rola essa... Porque a arte é um bagulho embaçado, né? Tipo, da cabeça do cliente pra execução na mão do artista de vocês deve ter vários processos em que é possível... A informação pode se diluir, né? Tipo,
De sair da boca do cliente uma coisa e chegar no resultado final outra. Onde tem que ter mais cuidado, né? Realmente é fácil esse desencontro, já dado que é arte, né? Mas rola todo um processo de alinhamento de expectativa. A gente sabe o quão profundo é o guideline que eles estão passando pra gente, né? Então, documento de arte. Tem cliente que chega sem. Tem cliente que fala, ó, Faz aí. eu fiz esse rabisco aqui numa folha de caderno. Assim, o produto tá lá, o produto tem nome, o produto existe. Fala, mas eu fiz isso aqui porque eu tô sem muito tempo. Você consegue traduzir pra mim e jogar no meu estilo? E eu nem tenho, assim, um documento de arte muito, muito grande. Caraca. E aí a gente... Não é exatamente daily, porque vai depender do projeto, mas rola muito essa comunicação de pá mesmo, assim, de jogar pro cara, o cara entender, viu ali, fala, não é isso, ajeita tal coisa. Tem menos vai e vem do que tá parecendo, Sim. porque a gente consegue antes se alinhar em termos de direção de arte, e aí tem uma questão de estrutura interna, né? No caso da Pulga, por exemplo, a gente tem artistas com algum nível de senioridade, né? Tem diretor de arte, uma galera que já tem uma experiência com game, então a gente tem uma análise muito boa dos briefings e da documentação que a gente recebe. Mas, no geral, o processo é muito forte em comunicação, é muito forte. Para que a gente realmente... Não é interessante a gente ficar indo e voltando muito, porque é interessante cumprir o prazo, né? Então, a gente se alinha bastante enquanto a proposta está sendo gerada ali, está sendo feita, para no momento que a gente fala, beleza, vamos iniciar, a gente está bem, bem dentro do que o cliente espera que a gente entregue. E aí, confesso a você que poderia ser mais complicado do que mas a gente tem um grau de assertividade muito bom. Para ser bem sério, já dando um tapinha nas costas da empresa até, a gente tem um grau de assertividade bom, assim, de guidelines de arte e briefings. Então não é tão dolorido, não. Funciona bem. Pô, que massa. É uma boa pergunta, man. É uma boa pergunta. Não que sempre foi assim, né? Não que sempre foi assim, mas... Não, claro, né? Isso aí a gente vem aprendendo bastante. Experiência, né? Essa é aquele lance que a gente estava falando do outsourcing lá no início. É aí que tá a coisa, né? Você vai lidando com tantos desafios, né? Você vai lidando com tantas coisas diferentes que daqui a pouco a sua leitura de projetos tá cada vez mais apurada, né? Exato. É óbvio que os projetos continuam com dificuldades, né? A gente ainda recebe desafios grandes, mas aí acho que tem uma questão já de saber lidar com o cliente ali, de conversar e de extrair a informação dele, porque muitas vezes o cliente também não sabe exatamente o que ele quer. Sim. E tem uma galera, tem um time assim, realmente preparado para pegar essa informação, traduzir essa informação para a linguagem da arte, não necessariamente de uma língua para outra, mas pegar o feeling do cliente e fazer isso virar um feedback para o time. Então tem um investimento interessante aí nesse caminho que a mensagem faz. E assim, vocês já falaram que vocês fizeram uma gama muito diversa de projetos, participaram de uma gama muito diversa de projetos. Quais projetos que vocês não fazem, mas vocês gostariam de fazer? É complicado responder essa pergunta. Eu não diria que a gente não faz, ou se a gente faz, ou se a gente vai fazer. Mas uma coisa que a gente discute aqui dentro, né, a gente trabalha muito com arte utilizada, né? Então, o realismo pode ser também um caminho aí a ser seguido, né? E também, quem sabe, né, mais na frente aí no futuro, o desenvolvimento também de próprios jogos da Pulga, né? Por que não? Ô, louco, fica a dica aí. Até tem outra pergunta que eu tenho aqui sobre o futuro, que quais são os objetivos de médio e longo prazo da Pulga? A gente, como eu falei, né, a gente tem esse balanço, né, esse balanceamento aí entre os clientes, né, e também entre o nosso time, né, as pessoas. Então, a nossa
Nossa visão aí de futuro é que a gente se torne, né, a melhor empresa para se trabalhar na América Latina no mercado de games, né, outsourcing de game, e também o melhor parceiro. Tem esses dois caminhos aí que a gente está trabalhando aí todos os dias, né? A gente conseguiu ali, a gente tem alguns selos hoje, né, que a gente recebeu, os dois sentidos, né? O sentido das pessoas, a gente tem o selo do GPTW, a gente também recebeu agora os três selos da Abra Games, né, da diversidade. Então, a gente também recebeu, ficou como finalista no mercado da Pocket Gamer, né? Ou ficou como finalista do concurso deles de melhor empresa de serviços do mercado de mobile do ano, né? Então, a gente ficamos ali com oito empresas ali no ranking, sendo empresas de serviços de arte ou desenvolvimento sendo três, né? Então, é um caminho que a gente está trilhando aí, e conseguir colocar isso em prática também é algo que a gente quer, sim, alcançar. Pô, eu acho muito louco ver a história de vocês. Como ela é tão longa e tão recente ao mesmo tempo. É engraçado isso, que vocês têm tempo, mas ao mesmo tempo vocês são muito novos no que vocês estão fazendo agora. E o crescimento foi muito vertiginoso nesses últimos anos de vocês. Acho que, tipo, pra galera que tá ouvindo é legal, porque é sempre muito massa a gente aprender com a experiência dos outros, assim, sabe? Saber e Para conhecer. artista, né? Para artista e também para quem for querer empreender no mercado de games, né? A gente tem que entender que a gente é um mercado de economia criativa, né? A gente trabalha com audiovisual, mas diferente do mercado de software em si, né? Onde as pessoas criam ali produtos, e esses produtos ficam obsoletos, né? A gente está trabalhando com games, então a gente está fazendo história, né? O artista, o programador está criando uma história, né? Tá trabalhando ali um projeto. Quando esse projeto você entra nos créditos, você fica para a história do mercado de games pro resto da vida, né? Ou ficar ao infinito, né? Basicamente, porque daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, quando alguém quiser jogar o jogo que você produziu, né, trabalhou ali, prestou um serviço, criou uma arte, esse cara vai jogar e quando ele olhar os créditos vai estar seu nome, né? Então você está criando história, né? Tá colocando seu nome na história. É isso que eu enxergo que as pessoas precisam entender, né, quando vão criar a empresa. Então, estou trabalhando com artistas, estou trabalhando com pessoas criativas, né, com programadores, que estão aqui para fazer história, né, para criar um sonho, para fazer um jogo que eles possam se divertir, possam enxergar ali, ver pessoas jogando seus jogos, né, também se divertir. E no final é isso, né, somente com várias aspas aí, criando história e essa é a visão, sabe? A visão é essa. As pessoas estão aqui para fazer história, para criar um melhor produto, né? Entregar o melhor serviço, entregar o melhor de si para que mais na frente, daqui a 100 anos, né, 1000 anos, as pessoas tenham orgulho do que essas pessoas produziram atualmente com a tecnologia que a gente tem. Sabe? Sim. Tem uma coisa, se fosse para tirar uma lição disso, ou deixar alguma mensagem. Essa era a última pergunta que eu ia fazer agora. Legal. Se vocês então... deixariam alguma mensagem aí pro pessoal que tá ouvindo, antes da gente encerrar esse podcast aí, eu queria ouvir uma mensagem de vocês pra galera que tá ouvindo. Legal. Eu deixo eu gosto de pensar que há pouco tempo atrás, quando você olhava para o game, né, era um sonho muito distante, né? Putz, como é que eu vou trabalhar nisso, assim? Como é que eu vou trabalhar num filme? Como é que eu vou trabalhar num game com 3D ou com arte e tal, arte digital? Eu tenho que ter uma gama de aprendizados aí. Eu tenho que investir, por exemplo, no inglês. E aí eu vou ter que juntar uma grana para poder sair do país, para poder tentar lá fora. E então, a gente está num momento que não é isso mais, né? As grandes empresas do Brasil estão de portas abertas, né? A gente consegue trabalhar no Brasil hoje com game, com um produto brasileiro, né? Por exemplo, o caso da Wildlife, no caso da Kiris, né? que tem produtos lindos e muito competentes, né? Grandiosos, na real, que bate de frente com qualquer outro produto externo do país. E a gente tem grandes empresas também que trabalham com, no caso, outsourcing, com serviço, onde você vai ter ali
a experiência de trabalhar com muitos jogos diferentes, com muitas demandas diferentes, e aí você não precisa mais sair do Brasil para fazer parte da história do mercado de games, né? Dá para você fazer isso aqui dentro. Trabalhando aqui, né? E a pandemia mostrou que, inclusive, dá para você fazer isso da sua casa, que é o lugar que você está aí estudando. Então, nem sair de casa mais para... Você precisa, né? Não precisa. Então, você investiu aí nos seus equipamentos, você investiu no seu estudo, você consegue ingressar na indústria, e aí você escolhe, você vai trabalhar com os produtos que são brasileiros e que estão fazendo sucesso, mas você também pode trabalhar com os produtos que são globais, né, e que fazem sucesso, e inclusive com um universo talvez desconhecido por muitos de games indie, games com um orçamento mais baixo, que é cheio de solução criativa muito massa na hora de você produzir, né? Com games de todos os tamanhos. Então, por exemplo, a gente trabalha com, sei lá, cliente no Oriente, e aí você recebe feedback em chinês, você recebe avaliação do seu trabalho em japonês. Ao mesmo tempo, você está trabalhando com a galera, por exemplo, que os caras ficaram embaixo da neve, assim, por alguns dias. E aí você tem que esperar os caras saírem da neve, porque rolou uma nevasca, e trabalhar e passar um feedback para você, por exemplo, um direcionamento. Caralho, que louco. Até essas experiências você consegue ter trabalhando da sua casa no Brasil e tendo acesso à qualidade internacional, assim, né? Games que são realmente são considerados como marco, né? Como qualidade. Então, eu deixaria essa mensagem: investe, estuda, e sem essa de que precisa sair do Brasil para trabalhar com um jogo bom. Dá para fazer isso aqui dentro agora. Aí sim. Bom, aí, eu falo exatamente isso, né? Invista em conhecimento, né? Estudem, né? Atualize seus portfólios, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem os Headhunters da gente, né, rodando ali no ArtStation, LinkedIn, para dar uma olhada no que a galera está publicando, etc. Né? Mas e o mercado brasileiro de games, o mercado mundial de games está aí, né? Está aí contratando, então investir em estudo, né? Ir atrás ali de referências, né, no mercado para produzir assets, né, para games, né, para desenvolver, né? Então, para mim esse é o mercado. O mercado de games é o mercado do presente, né, do audiovisual, e vai continuar sendo do futuro. Então, invistam que a chance de sucesso é altíssima. Caramba, eu aqui queria só agradecer essas falas finais, a presença de vocês dois, Rodrigo, Lucas. Galera, incrível a história da Pulga, incrível a história deles, muito doido como o negócio cresceu insanamente. Vocês veem, né? Tipo, você cai, você levanta, você cai, você levanta, não tem muito isso de caminho linear, não tem só um caminho também, sabe? Na real é que cada um tem seu caminho, tem várias maneiras de chegar até lá, não tem uma só, sabe? O importante é, tipo, a gente entender isso, que não tem só um jeito de chegar até lá. Você pode ter uma empresa ali, né, de 4 funcionários também e ser feliz também do mesmo jeito, é isso que importa, sabe? Fazer o que você gosta. Exato. E é muito legal ver o que tá rolando no Brasil, a quantidade de empresa grande que tá surgindo aqui no mundo dos games, do entretenimento e por aí vai. E, gente, se esse podcast inspirou vocês aí a abrir sua própria empresa ou a trabalhar na Pulga, deixa o like aí nesse vídeo, comenta nesse podcast aí, saca? Fala aí, putz, curti demais. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o mercado de games, deixa nos comentários aí. Quem sabe o Rodrigo e o Lucas surgem aí nos comentários respondendo a galera, saca? Se vocês curtiram o podcast, compartilhem, gente. É uma empresa brasileira. Então compartilhem tudo que vocês puderem aí, galera. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast. É isso, eu queria agradecer o Rodrigo e o Lucas pela presença deles. Essa foi mais uma Sala 1604. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês num próximo episódio. Quem sabe a gente fala mais de game aí em episódios futuros. Não sei. Vamos ver o que rola. É isso, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Pulga. Obrigado pela oportunidade aí da entrevista. E é isso, gente. A gente se vê na próxima Sala 1604. Até mais. Valeu. Boa. Valeu. Valeu, Gustavo.